princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Como se foram aumentando os homens da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhes agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então veio o dilúvio. Após o qual só restaram ossos e lendas. A Grécia Antiga estava no auge de sua cultura e tornou-se o berço da arte inspirada em suas lendas mitológicas. Cultuavam-se naquela época mais de 3.000 deuses. Por volta do século 6 a.C., Atenas foi assolada por uma peste. Reconhecendo os cidadãos que se tratava da fúria dos deuses, começaram a oferecer seus sacrifícios a todos eles. Como não se aplacara a fúria, após tantos sacrifícios e altares levantados, mandaram chamar sacerdotes da Babilônia e do Egito. Tudo inutilmente. A peste continuava a devastar e se alastrar. Foi quando se lembraram de Epimênides, um filósofo grego muito respeitado por seus pensamentos, porém considerado estranho por sua fé, pois cria em um único Deus, o qual ninguém conhecia, pois não havia imagem alguma que o representasse. Epimênides orientou aos que o procuraram
que levassem um rebanho de ovelhas ao Areópago, lugar onde se reuniam para tomar decisões importantes da cidade e dos cidadãos. Pediu que as deixassem livres e as seguissem. Onde elas descansassem, ali deveriam erigir um altar ao Deus desconhecido deles. Assim fizeram. As ovelhas saíram do Areópago e foram seguindo para fora da cidade. Passaram por vários caminhos até chegarem a um lugar onde não havia nenhum outro altar, ou imagem, ou ídolo, e ali descansaram. Foi erigido então o altar sobre o qual talharam, ao Deus desconhecido. E foi assim que a peste acabou. Epimênides foi considerado caríssimo de seu Deus. 500 anos mais tarde, Atenas havia crescido e englobado o lugar do altar. Também muitos outros altares haviam sido erigidos aos seus milhares de deuses. Paulo, apóstolo de Cristo, estava na cidade, e seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso ensinava na sinagoga. Querendo entendê-lo, alguns filósofos epicureus e estoicos o levaram para o Areópago para ser interrogado sobre sua pregação, Cristo e a ressurreição. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O tema mais inspirador para a arte em todos os tempos acabou por desviar a criatura do Criador em favor da criação do homem. A arte é necessária, é expressão, comunicação e alegria. A arte foi criada pelo homem para o homem. Já o homem foi criado por Deus e para Deus, para ser sua expressão, comunicação e alegria. É preciso dar à arte o que é da arte e a Deus o que é de Deus. É preciso conhecê-lo, não apenas de ouvir falar.